Sejam bem-vindos. Esse é o começo do nosso programa, conquistando o seu emprego. Nós traremos aí vários conteúdos super importantes e fundamentais para que vocês possam se destacar e ter aí uma performance, uma super performance durante a sua entrevista de emprego. E o nosso tema de hoje é sobre uma perguntinha capciosa que tira muita gente do páreo, muitos bons candidatos do páreo. Também sendo uma das perguntas que mais reprovam candidatos durante as entrevistas de emprego. O nosso tema de hoje é como falar sobre os seus pontos fracos na entrevista de emprego. Tem muita gente que perde a vaga porque não sabe falar de forma estratégica sobre essa perguntinha, tá bom? O que nós vamos falar aqui? Como você usar a resposta de forma estratégica, tá bom? Fugir daquelas palavras, daqueles pontos fracos clichês que todo mundo fala só para poder, fugir da raia e não ter que se comprometer falando um ponto fraco seu. E o que não se trata essa live, nós não vamos ensinar a mentir ou criar um ponto fraco para você não ser reprovada. A nossa forma de trabalhar é conseguir buscar informações importantes suficientes para dar uma resposta estratégica, sem você perder a sua oportunidade de emprego e se destacando dos demais candidatos. Andresa, mas como a gente vai conseguir destacar falando sobre pontos fracos, sobre deficiências, O que algumas pessoas falam aí, defeitos. É aí que você não pode perder, porque até o final da nossa live nós vamos desenvolver essa resposta sem você perder a sua oportunidade de uma forma bem estratégica e se destacando ao falar dos seus pontos fracos. E essa é a nossa chave de ouro para você conquistar a sua vaga de emprego, se destacar durante a entrevista e conquistar a sua vaga de emprego. Muitos candidatos têm a dificuldade de falar de responder essa pergunta. Por quê que muitos candidatos às vezes têm essa certa dificuldade de falar sobre seus pontos fracos? Primeiro, falta autoconhecimento. Chega na hora da entrevista, nós temos vários pontos fracos, mas quando chega na entrevista e a gente precisa citar 2 pontos fracos, a gente simplesmente não consegue falar sobre eles. E eu falo isso com propriedade, a maioria dos candidatos tem muito mais facilidade de falar dos pontos fortes do que dos pontos fracos, tá? Então, primeiro, por conta dessa falta de autoconhecimento. Segundo, medo às vezes de ser mal interpretado ou julgado e perder a vaga de emprego, tá? Muitas vezes aí tem medo de que o recrutador ou a empresa vai olhar para aquele ponto fraco e preferir não te contratar por causa dele, o que é um medo até entendível, compreensível. E o terceiro motivo, falta de estratégia na hora de dar a resposta. E é isso que mais atrapalha os candidatos. Às vezes não saber falar, dar a resposta, o ponto fraco, que seja verdadeiro e que não vai fazer você perder a sua vaga de emprego, tá? De uma forma estratégica. E para isso, nós vamos desenvolver durante a nossa live uma forma de você estar desenvolvendo essa resposta, trabalhando esses 3 itens, esses 3 motivos principais que fazem com que os candidatos tenham dificuldade em dar essa resposta aí sobre a entrevista de emprego, tá bom? Então vamos falar da melhor forma de responder e o que nós não vamos falar aqui. Nós não vamos mentir, tá bom? Mentir ou criar pontos fracos. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo falando sobre várias perguntas de entrevista de emprego, dentre elas os pontos fracos. E teve uma seguidora que falou: nossa, você falou e não falou nada porque você não falou o que eu tenho que falar. Nós não vamos definir o ponto fraco, nós vamos entender o que essa pergunta quer dizer e identificar em nós, tá? Cada um de vocês vai conseguir identificar um ponto fraco que não vai te atrapalhar, que não vai fazer você perder a sua oportunidade e ainda conseguir se destacar, tá? E aí você vai entender como você vai conseguir fazer isso, tá? Primeiramente, por que os recrutadores fazem essa pergunta durante a entrevista de emprego, tá? Porque seus pontos fracos, mas por
que o recrutador quer saber dos meus pontos fracos, tá? Qual que é o objetivo da entrevista de emprego? O objetivo da entrevista é identificar dentre os candidatos aquele que tem as maiores competências, ou seja, que tem maior afinidade com a vaga, que tenha maior afinidade com a cultura organizacional da empresa e que não ofereçam riscos diante daquela contratação, tá bom? Então, esse é o objetivo do recrutador quando ele faz essa pergunta, tá? Quando você responde sobre seus pontos fracos, ele vai confrontar, tá? Para saber se se esse ponto fraco não confronta a sua afinidade com a vaga, às vezes habilidades que são importantes para aquela vaga, tá? Se não confronta habilidades que são importantes para a cultura organizacional da empresa, ou se aquele ponto fraco não oferece um risco dentro da sua contratação, seja na hora de você executar suas atividades operacionais, seja para a própria empresa, né? Que vai resultar aí talvez em um desligamento mais rápido do que o previsível. Então, esse é o objetivo da pergunta, tá? E esses pontos fracos, Andresa, eles seriam defeitos? Tem muita gente que também tem essa dificuldade de falar sobre os pontos fracos, porque acredita que pontos fracos são somente defeitos. E a gente tem muito medo de falar. Na verdade, a gente tem aquele hábito de não enxergar, né, os nossos defeitos, de preferir não falar sobre os nossos defeitos. Só que pontos fracos, pessoal, não são necessariamente defeitos, tá bom? Pontos fracos, eles podem ser conhecimentos, habilidades ou atitudes que você precise desenvolver um pouco mais, tá bom? Então, por exemplo, o que seriam esses conhecimentos? Talvez você tenha uma dificuldade maior com Excel, né? Sabe fazer uma planilha, mas precisa aprimorar um pouco mais, tá? E aí tem essa questão, não quer dizer que você não tenha aquela habilidade ou aquele conhecimento. Às vezes você precisa desenvolver um pouco mais, dar uma melhorada, às vezes fazer um curso extra. Ou, por exemplo, eu tenho a graduação, mas eu acho que o meu ponto fraco como exemplo aí, é não ter uma pós-graduação, não me especializar. Isso é uma falta de conhecimento, eu acho que eu posso me aprimorar um pouco mais para conquistar a minha vaga. Um curso, um certificado, tá? Habilidades que podem ser, falta de habilidades, né? Habilidades que eu preciso desenvolver. Às vezes a organização, às vezes eu sou muito autocrítico, eu sou uma pessoa que precisa ter mais atitude, que precisa aprender a trabalhar em equipe, ou que eu sou mais introspectivo, um pouco mais tímido, sensível. Todos esses são exemplos de pontos fracos. O que não são pontos fracos, que é muito comum, são muito comuns candidatos falar sobre esses pontos fracos e que não são pontos fracos. Perfeccionismo. O perfeccionismo em si não é ponto fraco e muita gente utiliza esse ponto aí na hora de responder essa pergunta. Por quê, gente? A pessoa que é perfeccionista é porque ela gosta de tudo bem certinho, bem feito. Isso não é ponto fraco, a não ser que ele gere um retrabalho, um toque, né? A pessoa tem aquele toque de organização. Aí o defeito já não é, o ponto fraco já não é o perfeccionismo, mas o toque, tá? O exagero, o retrabalho. Outro ponto fraco que não é ponto fraco e que muitas pessoas utilizam na resposta: sinceridade. Sinceridade não é ponto fraco. E tem muita gente que fala, por quê? Porque a pessoa às vezes não pode receber de uma forma bacana, mas aí o ponto fraco é dela, não é seu, tá bom? O que seria o ponto fraco? Quando essa sinceridade, ela vira uma agressividade, né? A pessoa às vezes não sabe falar e é um pouco mais grosseira, ou quando esse ponto fraco, esse excesso de sinceridade vira uma inconveniência, né? Você fala sem que as pessoas te perguntem, mas aí o defeito não é a sinceridade, é a inconveniência ou a grosseria. Então tomem cuidado ao citar pontos fracos que não são pontos fracos, tá bom? Então, pontos fracos não são somente defeitos, mas também conhecimentos, habilidades ou atitudes que você está em desenvolvimento, e esses são alguns exemplos de pontos fracos e de pontos fracos que não são pontos fracos, para que você já comece a identificar aí possíveis respostas durante a sua entrevista de emprego, tá bom?
Posso ser desclassificado por conta de um ponto fraco? Às vezes falar um ponto fraco que a empresa não gostou e ser desclassificado? Sim. Quando eu posso ser desclassificado ao falar sobre os meus pontos fracos? Em 3 questões, tá? Quando o meu ponto fraco, ele confronta com a necessidade da vaga. Por exemplo, a vaga exige uma pessoa mais comunicativa, um pouco mais extrovertida, expansiva, e aí eu viro na entrevista de emprego e falo que o meu ponto fraco, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu sou uma pessoa mais retraída, mais tímida. Se a vaga necessita que você seja uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, primeiro você precisa avaliar se realmente aquela vaga ela é para o seu perfil, tá? Porque senão você pode acabar entrando na vaga e acabar tendo dificuldades, tá? Mesmo que você goste daquilo ou que você talvez precise desenvolver um pouco mais a sua habilidade, tá? Ou talvez você até consiga desenvolver o trabalho mesmo tendo aquele ponto fraco. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, já trabalhei muito isso, mas eu consigo fazer live, eu consigo dar palestras, treinamentos. Essa timidez não impede que eu desenvolva o meu trabalho. Porém, se eu for pleitear uma vaga que necessita dessa habilidade, né? Talvez para desenvolver a mesma coisa que eu faço hoje, porém numa empresa, e eu falar que eu sou tímida, provavelmente a empresa não vai me contratar, porque ela não vai assumir o risco, ela não sabe até quando essa timidez pode ser um problema para que eu desenvolva as minhas atividades laborais. Então, por isso, ela não vai, provavelmente ela não vai me contratar. Então, quando o seu ponto fraco confronta com a necessidade, a falta de habilidades que são importantes para a vaga, você pode sim perder a sua oportunidade de emprego, tá bom? Outro momento em que esse ponto fraco pode fazer com que eu perca a vaga, quando esse ponto fraco ele confronta com a cultura organizacional da empresa. Por exemplo, eu já desenvolvi trabalhos numa empresa que ela tem o layout organizacional completamente aberto, tá? Eles têm uma visão de trabalho em equipe muito grande. Então lá não tem o setor financeiro separado numa sala, o setor de departamento pessoal, o setor de RH, o setor de marketing, não. É tudo uma sala bem grande que são ali separados só pelas mesas. Ok? Se você, e é claro, né? Se tem muita gente trabalhando junto, tem barulho, tem muita gente conversando, tem gente desenvolvendo trabalho ali do seu lado. E aí, se você vira e fala durante a entrevista de emprego que você tem essa dificuldade de trabalhar com muitas pessoas numa sala, ou, né, talvez precisa desenvolver um pouco mais a sua habilidade de trabalho em equipe, você precisa trabalhar um pouco mais, gosta de trabalhar um pouco mais sozinho, ou gosta, né, prefere ficar ali numa salinha quietinha e a cultura da empresa, né, tem essa visão de trabalho em equipe, você também acaba perdendo a sua oportunidade de emprego, tá bom? Então, quando o seu ponto fraco confronta com a necessidade da empresa, com a necessidade da vaga, e quando o seu ponto fraco pode apresentar um risco para a sua contratação, seja ela operacional ou ética, tá? Por exemplo, quando você... A empresa, por exemplo, pontualidade, tem muita gente que tem essa dificuldade de ser pontual. Eu já tive candidatos, já entrevistei candidatos que falam abertamente que tem dificuldade de chegar no horário. Se você fala isso, é muito possível que você perca a sua oportunidade de emprego, principalmente se é uma empresa ou uma atividade que você precisa estar ali, chegando no momento exato, para não perder, por exemplo, uma loja que precisa receber, para desenvolver a sua atividade, tá? Se a empresa achar que esse ponto fraco vai ser um problema, tá, para você desenvolver as suas atividades dentro da empresa, ou que ofereça risco para que as atividades fluam de uma forma eficaz, você também pode perder a sua oportunidade de emprego. Então é aí que a gente tem que começar a ter cuidado, tá, na hora de citar os nossos pontos fracos. Porque quando a gente confronta, os nossos pontos fracos confrontam com a necessidade da vaga, da empresa, ou pode ser um risco, a gente corre sérios riscos também de estar perdendo a nossa oportunidade. Se você quer conquistar a sua vaga, você vai aprender agora a desenvolver essa resposta de uma forma mais estratégica, tá bom?
Então, Liz, eu devo mentir? De forma alguma, nós já falamos que mentir não é uma opção, tá? Então, a gente tem que aprender a dar essa resposta de uma forma mais estratégica. Como que eu vou como que eu vou desenvolver isso? A gente vai pegar lá nas dificuldades, vocês lembram? Logo no começo da live nós falamos quais são as maiores dificuldades dos candidatos ao responder essa pergunta? Falta de autoconhecimento, falta de estratégia e a pessoa ter medo, né, de que seja julgada ou não pelo recrutador, tá? Justamente por quê? Porque ele tem medo de que esse ponto fraco vá confrontar com um desses fatores. Então a gente vai começar a desenvolver isso daí, tá? Primeiramente você tem que buscar autoconhecimento, tá? Quantas pessoas que a gente sabe que nós temos N dificuldades, N fatores a serem desenvolvidos, habilidades a serem desenvolvidas profissionais, mas quando a gente chega diante do recrutador, a gente não sabe falar 2 ou 3 desses pontos fracos. Então você precisa fazer uma autorreflexão, tá? Que seja sozinho, que você comece a pontuar aí todos os seus pontos fracos que você precisa desenvolver, conhecimentos, habilidades, atitudes ou até defeitos, pequenos defeitos que você acredita que você precisa melhorar. Se você encontrar dificuldade em fazer isso sozinho, você pode pedir ajuda para as pessoas mais próximas para você. Uma coisa que eu sempre falo na entrevista de emprego, quando a pessoa está com dificuldade de falar sobre um ponto fraco, pergunte, pense na sua mãe, pense como se sua mãe estivesse aí do seu lado, tá? Por quê? Porque a mãe da gente não hesita em falar dos nossos pontos fracos e é muito provável que se você imaginar sua mãe falando, você vai na hora pescar algum ponto fraco que ela vive falando que você tem, um defeito que ela vive falando que você tenha e você pode tá levando isso em consideração. Mas ainda assim você pode pedir ajuda à sua mãe, você pode pedir ajuda a profissionais que trabalham com você, aos seus líderes, para apontar pontos fracos que você precisa desenvolver. Porém, entretanto, todavia, nem todo mundo tem essa facilidade de ser sincero, né? De chegar e falar, não, você precisa melhorar isso aqui em você não é legal. Porque as pessoas têm medo mesmo da reação de quem está recebendo a informação. Então, qual outra ferramenta nós podemos usar para conseguir identificar esses pontos fracos? Testes de perfil. Essa é uma das maiores ferramentas para que você consiga identificar os seus pontos fracos de uma forma técnica e precisa, tá? Bem profissional. E no nosso curso, nosso treinamento de seleções de alta performance, nós desenvolvemos 2 desses testes de perfil que são super bacanas para que vocês identifiquem esses pontos fracos de uma forma bem precisa, tá bom? E aí é importante que você liste todos esses pontos fracos. Pelo menos 5, de 5 a 10 pontos fracos, você precisa ter bem definido, tá bom? Segunda coisa, depois que você conseguir definir aí todos os pontos fracos, tá? Você vai pesquisar sobre a empresa. Gente, eu falo, nunca vão para uma entrevista de emprego sem procurar saber sobre a empresa e sobre a vaga. Porque todas as suas respostas, elas vão ser muito mais estratégicas, elas vão ser muito mais assertivas quando você mostra aquilo que o recrutador quer saber. Tá? O objetivo dele ali é sempre saber que o candidato tem afinidade com a vaga, com a empresa e não ofereçam riscos. Como você vai mostrar o que ele quer saber se você não sabe o que ele quer? Então você precisa identificar quais são as questões relativas à vaga, as habilidades que são importantes para você exercer aquela função, quais habilidades que a empresa valoriza, tá? Num profissional, que fazem parte da sua cultura organizacional, para que você consiga dizer pontos fracos, e aí vem a estratégia na hora de dar a resposta, pessoal. Você consiga dar pontos fracos que você tenha, tá? Dentro daquela lista, você tem uma lista ali com 10 pontos fracos. Se eu sei que isso é importante para a empresa, se eu sei que aquilo também é importante para a vaga, então eu vou citar algum ponto fraco dentro da minha listinha ali, tá? Que eu já desenvolvi, que eu tenho e que não vão ser um problema na hora da contratação, tá? Então essa é a estratégia, você conseguir dar a resposta que não vai te prejudicar na hora de falar sobre seus pontos fracos, tá? São pontos fracos seus, você consegue ser verdadeiro sem mentir e não perder a vaga. Agora,
é saber usar as respostas, as palavras certas, tá? Vejam que não é mentir, não é criar, não é inventar, é você usar as palavras certas, que você sabe que não vão te prejudicar, porque não confrontam com as necessidades da vaga, com as necessidades da empresa e nem apresentarão um risco na sua contratação. E a chave de ouro, Andresa, como que eu vou conseguir me destacar através dos meus pontos fracos, falando das minhas deficiências, daquilo que eu preciso melhorar em mim, tá? Existem duas formas de você minimizar os impactos daquele ponto fraco e ainda se destacar mostrando uma atitude super bacana. Como eu posso minimizar? Pessoal, primeiro, ao falar do seu ponto fraco, evite maximizar o impacto daquele ponto negativo em você. De que forma que os candidatos fazem isso? Extremamente, usando esses termos, eu sou extremamente ansioso, eu sou muito, sabe? Parece que é uma coisa que falta, que sai fora do controle e que parece que você não vai conseguir se resolver ali. Tá? Então evite esses termos que maximizem, tá? Que supervalorizam o seu ponto fraco e prefiram termos que vão minimizá-los, como eu sou um pouco, de vez em quando, às vezes, eu já tenho, mas preciso melhorar um pouco mais. É uma forma de você minimizar os impactos que esse ponto fraco tem sobre a sua entrevista. E como você vai se destacar falando sobre seus pontos fracos? Eu tenho esse ponto fraco, mas eu já estou desenvolvendo, ok? Por exemplo, eu tenho uma pequena dificuldade com Excel, mas eu já estou matriculada num curso de Excel avançado para poder aprimorar ainda mais os meus conhecimentos. Ou eu preciso melhorar um pouco a minha comunicação quando eu falo em público, mas assim que eu conquistar um emprego, eu vou investir em um curso de comunicação e oratória que eu já pesquisei sobre. Ou seja, você mostra atitudes proativas, você mostra atitudes de resolutividade, porque do que adianta você saber sobre seus pontos fracos, sobre habilidades, atitudes que você precisa desenvolver, se você não faz nada a partir daí? Elas continuam lá, né? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, não, você mostre que você tem essa atitude de ser resolutivo, de crescimento, de autodesenvolvimento. E é aí que você se destaca dos demais, quando você mostra que você faz algo a respeito dos seus pontos fracos, tá bom? Então, eu sou uma pessoa que tenho essa dificuldade, mas já estou trabalhando desta forma. Mostre, tá? Mata a cobra e mostra o pau. Eu estou desenvolvendo, fazendo esse curso, já estou assistindo vídeos sobre isso, ou vou participar de uma mentoria. É claro, precisa ser verdadeiro. Então, busque um ponto fraco. Assim que você, né, também já fez a sua listinha aí dos pontos fracos, procure desenvolvê-la, tá? E que você, quando você for abordá-la durante uma entrevista de emprego, você mostre que você tem essa atitude positiva, tá? De estar desenvolvendo essa dificuldade, essa deficiência, né? Que você tem aí como ponto fraco. Então, esse é o pulo do gato para você se destacar através dos seus pontos fracos, porque a maioria das pessoas, elas só falam sobre seus pontos fracos e muitas vezes não fazem nada a respeito. Quando você mostra que você é o cara que não se limita a esse ponto fraco, você está sempre se desenvolvendo, sempre buscando crescimento, que você tem atitude de resolutividade, é aí que você mostra mais do que falar dos pontos fortes, porque a gente também fala dos pontos fortes, você mostra que você os tem, tá? Então essa é uma forma que você vai se destacar através dos seus pontos fortes. E aí, pessoal, nessa live, nós sabemos que algumas perguntas são dificílimas de responder durante a entrevista de emprego. Falar sobre os pontos fracos é uma delas, justamente pelos motivos que nós falamos no começo da live, né? Que é aquele medo de ser mal interpretado e de perder a oportunidade de emprego, mas quando a gente sabe usar as palavras de forma correta, a gente não perde a nossa oportunidade e a gente caminha mais rápido para a nossa oportunidade de emprego.
E é uma coisa que eu sempre falo e sempre gosto de repetir. Sempre pesquisa sobre a empresa, sempre pesquisa sobre a vaga. Todas as suas respostas, elas são muito mais assertivas quando você sabe o que você vai falar, tá? E para você mostrar o que o recrutador quer saber, você precisa saber o que ele quer saber. E você vai conseguir fazer isso pesquisando sobre a vaga, tá? E aí você vai conseguir usar as palavras certas na hora de responder qualquer pergunta, ok? Então, essa foi a nossa live de hoje, falando aí, aprendendo a responder sobre os nossos pontos fracos na entrevista de emprego. Vou abrir agora espaço para que vocês façam suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Eu sei que essas perguntas, elas são às vezes bem complexas, por isso que no nosso treinamento de seleções de alta performance nós desenvolvemos 30 perguntas diferentes, capciosas aí de entrevista de emprego, para que vocês detonem em qualquer entrevista de emprego e conquiste a sua vaga mais rápido do que qualquer outro candidato, porque você vai aprender a mostrar o que o recrutador quer saber em cada pergunta dessa. Vamos abrir aqui, nós estamos em 2 plataformas, né? A primeira vez aí através do YouTube e do Instagram. Era pra gente tentar também pelo Facebook, mas vamos ficar para a próxima live. Aqui no YouTube, pessoal, parabéns pelas dicas, muito obrigada pessoal que assistiu aí. Aqui no Instagram, Andresa, a Lúcia colocou aqui, não somente oportunidades de emprego, como ascensão profissional, porque muitas vezes você precisa mostrar os mesmos quesitos. Exatamente. Pessoal, autoconhecimento, eu falo que é importante para todos os âmbitos da sua vida, inclusive profissional, tá? Você saber o que você precisa desenvolver para suas relações interpessoais é muito importante. Então, você buscar esse autoconhecimento, inclusive nas entrevistas de emprego, para você saber o que mostrar, para você saber o que você tem que desenvolver, para você conquistar mais rápido a sua vaga de emprego e para você crescer na sua carreira. Porque até para você se desenvolver, escolher qual curso você tem que fazer, o que você precisa, você precisa saber quais são os seus pontos fracos, para você saber onde que você vai investir agora e não fazer qualquer curso que nem vai agregar nada à sua carreira, nem somente vai fazer com que você cresça, né? Às vezes aquela habilidade que é importante para sua vaga, você não conseguiu desenvolver ainda. Por exemplo, tem muita gente que fala inglês, que vai para o curso de inglês, ou faz um outro curso. Não vou falar inglês não, porque inglês eu acredito hoje que é primordial, que é muito importante. Mas às vezes faz um curso que não agrega tanto valor à carreira, ou que não é uma habilidade que ele precisa desenvolver naquele momento, e aí quando você pergunta sobre o Excel, ele tem muita dificuldade. Então, às vezes você não perde a vaga por não ter aquele curso, mas você perde por não ter habilidade no Excel. Luiz Carlos aqui perguntando, desorganização pode ser um fator de eliminação imediata? E como expor isso da melhor forma? Luiz Carlos, depende da vaga, tá bom? É claro que depende do nível de desorganização também e da vaga. Por quê? Algumas vagas, pessoal, não tem essa organização, não é um fator tão importante, tá? E às vezes você consegue desenvolver ali sua atividade de uma forma eficaz sem que ela vai te atrapalhar. Mas é isso que você precisa avaliar, viu, Luiz Carlos? É importante para a vaga ser muito organizado, porque se é importante para a vaga você falar que você é desorganizado, com certeza você perde sua oportunidade. Mas aí, como eu falei, como minimizar isso? Eu sou um pouco desorganizado, mas já estou tentando trabalhar. Ou eu sou um pouco desorganizado, mas eu me encontro na minha desorganização. Eu não tenho problema para desenvolver o meu trabalho, tá? Então, sempre quando você mostra que, embora aquilo seja um ponto fraco, ele não maximiza, né? Fala, eu sou completamente desorganizado. Então, evite maximizar. Você mostra que você está tentando desenvolver aquilo, que aquilo não é um problema para você executar sua função, ele tende a não ser um problema, a não ser que realmente seja algo que realmente faça parte daquela vaga. Não, você precisa ser organizado, senão não dá certo, tá? Então, se aquilo for uma habilidade essencial para a vaga, sim, você perde. Se não, busque minimizá-la e mostrar que você está desenvolvendo. Eu acho que você saber dos seus pontos, falar dos seus pontos fracos,
não é somente um fator importante para você conquistar a sua vaga de emprego, tá? Mas também para você crescer na sua carreira. Primeiro, porque quando você consegue identificá-los, você busca desenvolvê-los, você sabe como você vai desenvolvê-los. E segundo, porque existem também as seleções internas, tá? E você saber usar isso. É claro que quando é uma seleção interna, você já tá ali sendo visto pelo gestor, porém, diante do RH, você também vai precisar responder algumas perguntas que são típicas de RH, e você saber respondê-las de uma forma assertiva vai ajudar com que você cresça na sua carreira, seja dentro daquela empresa, seja em outra empresa, de uma forma mais rápida, tá? Então, é super importante você saber, não somente para você conquistar a sua vaga, chegar a alcançar no seu objetivo, e não é qualquer vaga, tá? Quando a gente trabalha aqui, quando eu resolvi desenvolver esse canal, esse programa, a gente fala que não é qualquer vaga, tá? Eu tô aqui para ajudar com que você se desenvolva a ponto de conseguir, para que você se desenvolva e conquiste a vaga que você quer, que você almeja, tá? A gente sempre conta aqui um pouco do depoimento da Priscila, que se viu diante de 3 vagas de emprego, tá? E ela escolheu, não é essa aqui que eu quero, essa aqui pode ser, mas o que eu quero é essa daqui. E ela passou nas 3 vagas e escolheu a que ela queria. Então não é qualquer vaga, é a vaga que você quer e que vai te pagar bem. E é isso que você precisa visualizar. Porque às vezes conseguir um emprego, uma hora você vai conseguir. A questão é quanto tempo você vai ficar esperando para você conquistar a sua vaga. Quanto tempo você vai ficar ali sem receber um salário, com suas contas para pagar? Então, quando a gente se desenvolve e aprende a responder essas perguntas, a gente consegue alcançar o nosso objetivo de uma forma mais rápida. E a gente não tá aí para esperar, aí você tá esperando aí e tá perdendo o quê? 2, 3, 4 salários, enquanto você poderia conquistar mais rápido e já está recebendo o seu salário. Então, tem que saber, tem que estar preparado para a entrevista de emprego, e é importante que você saiba responder não somente essa pergunta, como outras perguntas que são feitas durante a entrevista de emprego, para que você não perca essa oportunidade e conquiste sua vaga mais rápido, tá? Então, esse é o nosso objetivo, e toda vez que eu recebo um depoimento de eu conquistei a minha vaga, eu conquistei aquilo que eu queria, já estou trabalhando numa empresa grande, numa empresa bacana, eu fico muito feliz, porque esse é o nosso objetivo aqui com o nosso programa Conquistando o Seu Emprego, tá bom? Mais dúvidas? Acho que é isso. Agradeço a todos pela participação. Nós atrasamos um pouquinho aí, né? Como eu falei, por conta de alguns probleminhas técnicos, mas agradeço a todos que participaram da nossa live, primeira vez aí com a live ao vivo no YouTube. Toda semana estaremos trazendo aí pelo menos 2 conteúdos super importantes para que vocês cheguem a esse objetivo que vocês têm de conquistar a sua vaga de emprego e o seu sucesso profissional, né? Aquela vaga que você quer e que te pague bem, e que, como eu falo, emprego não é só pagar conta, é a realização dos seus sonhos pessoais e profissionais. No mais, desejo a todos uma ótima noite. Para quem está chegando agora, nossa live ela fica disponível no nosso feed e vai ficar disponível também no nosso YouTube, para que vocês possam estar assistindo esse conteúdo e desenvolvendo a sua resposta, falando de uma forma mais estratégica sobre seus pontos fracos, ok? Muito obrigada a todos, uma ótima noite e até semana que vem.